Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje vamos variar um pouquinho do assunto. Eu tenho feito muita resenha de livros no canal e desta vez eu vou trazer dicas para quem quer começar a ler. Para quem curte as resenhas do canal, não se preocupe, é o carro-chefe do canal. O que eu mais gosto de fazer é resenha. Só achei que é interessante a gente começar a diversificar um pouquinho o assunto sobre os livros. Então de vez em quando vai ter uma pequena variação sobre os temas dos vídeos, mas todos eles vão incluir livros. E caso algum desses temas não inclua diretamente livros, eles vão incluir literatura. Hoje o vídeo provavelmente vai ser um pouquinho mais curto, pelo menos eu acho que vai ser um pouco mais curto. Então bora! Hoje vamos falar então sobre 5 dicas para quem quer começar a ler. Se você não é um leitor assíduo e está vendo este canal pela primeira vez, você chegou no vídeo certo, pois eu vou compartilhar com vocês 5 dicas para você poder começar a ler. E é claro, essas dicas servem para você pegar gosto pela leitura, usar alguns macetinhos aí para você pegar certos hábitos de leitura que são bem importantes também. E claro, né, não parar no meio do caminho, não morrer na praia. A primeira dica é uma que muita gente pode quase que instintivamente fazer, que é começar com livros menores. Não adianta você que tem muita vontade de ler, pegar calhamaços de livro com mais de 550 páginas para começar a ler. Provavelmente um livro desse tamanho vai intimidar, até quem lê há muito tempo acaba se intimidando um pouco por um livro muito grande, porque dependendo da leitura pode ser um pouco cansativo. Então meu conselho é, comece com livros menores. Assim você consegue terminar o livro mais rápido, entender mais a história, porque normalmente livros curtos, embora não seja uma regra, eles contêm menos informações. Definitivamente isso não é uma regra, tá? Mas teoricamente funciona. E é claro, assim que você termina um livro, você sente uma satisfação muito grande e tem aquele sentimento bom de conclusão. E isso impulsiona você para o próximo livro. Quando você não termina leituras, você costuma desanimar, até para começar outro livro. Mas quando você está empolgado e finaliza um livro e, nossa, e curtiu pra caramba aquilo, você passa mais facilmente para outro livro. Então essa é a primeira dica de hoje, começar com livros menores. Dica número 2, parece um pouco óbvio, mas não é tanto. Escolham temas sobre assuntos que vocês gostam muito. Não adianta você começar a querer ler pegando livros complicados, por exemplo, de filosofia, ou uns livros mais eruditos. Isso é uma leitura pesada. A ideia é que você pegue livros que tem a ver com coisas que você acha muito legal, que você curta pra caramba, ou um tipo de história que atraia você. Isso faz com que a leitura seja mais fácil de ser prazerosa. Mas não se preocupe, você pode pegar filosofia depois para ler. É claro, é bom ler de tudo, mas para começar a ler, comece com assuntos que você gosta mais, sobre coisas que tenham a ver com dúvidas, com ideias que você curta, que você aprecie. Este é um conselho que pode parecer meio óbvio, mas muita gente tenta começar com livros muito grandes ou com livros de assuntos muito eruditos e desanima para a leitura e desiste de ler. A dica número 3. Procurem edições mais novas para começar a ler. E por que isso? Basicamente, as edições muito antigas, quando são de outras línguas traduzidas para o português, elas foram traduzidas numa época em que o português era muito rebuscado. A linguagem era outra, os costumes eram outros, as palavras eram outras. Então você pode acabar pegando uma obra que você sempre quis ler e se deparar com um português pesado, que talvez precise de um dicionário para você conseguir ler. E a ideia justamente não é essa. Os primeiros livros que você for ler, eu aconselho pegar livros mais novos, tanto pela linguagem, da tradução que ela vai ter, tanto pelo conforto da leitura. Muita edição antiga, eles possuem páginas muito brancas, letras muito pequenas e às vezes espaçamentos muito curtinhos, enchendo demais a página de letra. A ideia é que a fonte seja de um tamanho confortável para sua leitura, que não precise forçar, e que as linhas tenham um bom espaçamento para você saber intuitivamente quando uma linha acaba e começa a outra. Sem falar que um livro que demore muito para você ler, com as páginas muito brancas, pode acabar forçando um pouco a sua vista. Então, dê preferência para fontes confortáveis para leitura, bons espaçamentos e um papelzinho amarelinho, ou amarelado pelo menos para mim funciona mais. Caso você se depare com um livro que em português, que é de uma época mais antiga, aí é um pouquinho mais complicado, mas existem versões mais novas para você ter nota de tradução explicando o que são algumas palavras ou gírias, né, da época que ele foi escrito.
algumas situações também. Então é interessante as edições mais novas, tanto pelo conforto da leitura, você segurar o livro e poder ler, quanto do tipo de linguagem usada para você entender o que está sendo falado. Dica número 4: leia contos. Sim, contos. Você pode pegar um livro que tem vários contos nele. Aqui no canal eu fiz uma resenha, por exemplo, do Arsène Lupin. E há pouco tempo também eu fiz do Príncipe Feliz e outras histórias do Oscar Wilde. Esse tipo de livro, ele possui várias histórias que são independentes. No caso do Arsène Lupin, os contos, embora sejam independentes, eles possuem uma cronologia, mas não faz diferença se você lê em ordem errada. Do Príncipe Feliz são histórias isoladas, nenhuma história tem a ver com a outra. Então o conto, ele dá uma dimensão melhor para quem está começando a ler, de conclusão. Lembra que eu acabei de falar sobre você acabar de ler um livro e sentir aquele sentimento de conclusão, de que você terminou? O conto é a mesma coisa, só que são vários contos, um atrás do outro. É mais fácil de você acabar de ler uma história, concluir aquela história, entender e passar para a próxima história. Isso também é um sentimento de conclusão e facilita a leitura e o entendimento daquilo. Você fecha os assuntos mais rápido. Então, começar a ler por contos que são menores ajuda pra caramba para quem quer começar a ler e pegar esse hábito, pegar esse gosto. A quinta dica, essa dica vai inclusive para pessoas que já têm o hábito de leitura, é a ideia de você ler diariamente. Como assim? Não precisa ler todo dia, mas se você separar um tempinho do seu dia para você ler um pouco, ajuda bastante. Você vai criar um hábito de leitura. E dentro disso, o que eu aconselho? Não força a leitura. Em dado momento, se você estiver lendo e você sentir a cabeça um pouco pesada, ou se você tiver que voltar num parágrafo 2 vezes, 3, para prestar atenção porque você não entendeu o que está escrito ali, coloca o marcador de página, fecha o livro, descansa, relaxa, deixa aí. Outro dia, outro momento que você tiver tirado para sua leitura, você abre e continua lendo. E por que isso é muito importante? Primeiro que se você ler um pouquinho por dia, não precisa ler um monte. Se você ler aí 5 páginas, que seja, antes de dormir, é leitura, você está lendo. Se você ler 10 páginas, sentir vontade de ler 20, 50, leia. Mas se você ler um pouquinho por dia, já é suficiente. O importante é todo dia fazer um pouquinho. Isso vai gerar um hábito de leitura. E você vai acostumar a sua cabeça a lidar com aquilo. E a ideia de não forçar a leitura é justamente porque se você começa a forçar demais, vira um sofrimento, vira uma obrigação. E aí quando você pensar em livro, você vai automaticamente pensar em sofrimento, pensar em obrigação. A ideia é que a leitura seja prazerosa, que você consiga abrir o livro e sentir vontade de ler. Nossa, vou ler um pouquinho agora. E não tipo, putz, eu tenho que ler. A ideia não é essa. Então não force demais a leitura. Leia o quanto quiser, mas se você sentir que está cansado ou que a vista não está legal, guarda o livro, leia depois. Só não esqueça de marcar a página. Pessoal, hoje o vídeo ele é bem curtinho, que são dicas mesmo, não é para ser um vídeo longo, compridão. A resenha de alguns livros eu sei que fica mais comprida, mas nessas dicas para começar a ler, inclusive a ideia é que seja um vídeo curto mesmo. Eu vou deixar na descrição alguns livros curtos que eu acho legal para quem quer começar a ler. Inclusive vou deixar o link para você adquirir algum desses livros se você quiser. Deixa nos comentários se você tem ideias diferentes para leitura, se você tem dicas também que sejam diferentes. Se você já faz alguma coisa parecida, se você faz diferente na sua casa. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer com qualidade. É isso aí, pessoal. Brigadão por ficar até aqui e até o próximo vídeo.